Hola, buenos días. Hola, buenos días. Dos colegas de terceira, tá? Gente, em primeiro momento, correção da lista, né? 1 a 8 da terceira lista que nós temos que corrigir. Depois, conteúdo. Depois, revisão, tá certo? Lembrando que semana que vem, vocês já começam a fazer aí o segundo exercício de verificação do segundo ciclo. E lá no roteiro que eu coloquei no WhatsApp, eu informei para vocês quais são os assuntos que vocês precisam estudar para o de espanhol, tá bom? Em breve vocês receberão o horário do exercício. Gente, nessa terceira lista tem um texto aí que eu gostaria que alguém lesse. Quem pode ler esse texto? Em espanhol, vale? Mi primer dia de classe. Algum voluntário? Eu tô achando a frequência do nome um pouquinho baixa, gente. Antes tínhamos mais pessoas, né? Algumas pessoas estão faltando bastante às aulas. Não sei se só a minha ou outras, mas eu tenho percebido uma frequência baixa do nono ano, o que é ruim, né? E aí, quem pode ler esse texto? Mi primer dia de clase, vamos a entrenar en español, hablar en español, entrenar nuestra oralidad en lengua española, ¿vale? ¿Alguien puede decir, voy a leer el texto? Eu não sei ler espanhol, tranquilo, gente. As palavras aí são bem tranquilas de se lerem. É um texto bem tranquilo. Bruno, quer ler, Bruno, o texto? Tá. Fique tranquilo. O primeiro dia de classe para um ninho é muito importante, porque vai conhecer gente nova, vai a empezar uma nova parte de sua vida e vai vir momentos especiais. Isto também me passou a mim, pero eu era o professor e não o aluno. Todavia recordo com muita alegria aquele frio dia de inverno do ano passado. Me levantei contento, pero devo dizer que estava muito nervoso. Era minha primeira vez em aula. Na noite anterior, estudei muito e repassei os exercícios de classe. Meus alunos eram de sétimo e o colégio estava em la cidade de Madrid. Eu, por la tarde, estudo História das Artes em la universidade e estava em esse colégio dando classes. Era graças a meu professor de arte. Pero, bueno, vou a contar lo que passou. Esse dia, saí muito temprano de minha casa. Não queria chegar tarde. Cogi o metro e em 20 minutos cheguei ao colégio. Perguntei por meu professor e quando eu encontrei, eu me apresentou a seus colegas, que também eram os meus. Hablei com eles uns minutos antes de entrar na minha classe. Quando chegou o momento de empezar em aula, desci meu abrigo e minha mochila sobre o escritório e saludei as meus estudantes. A resposta que me deram me encantou. Era seu professor. Me gostou muito que ver seu grande árvore de Navidade que hablam hecho entre todos. Luego le dice lo que teníamos que hacer durante la clase. Todo fue de forma perfecta. Los alumnos hablaron entre ellos
e também comigo. Esse dia, les hablé de catedrales espanholas. Vimos muitas viagens. Elas e eles disse. Eles me responderam muito contentos. Todavia, a alegria desse toda foi o dia ensinar a história dos meninos. No dia. Vale, Bruno, gracias. E aí, Bruno, como foi a sensação de ler em espanhol? Tranquilo, né? Tá vivo ainda, tá de boa, né? Muito obrigada pela sua Mais participação. ou menos, né? Hã? Eu senti que ainda não estou muito bem, né? Mas Não, eu eu gostei senti que ainda não estou bastante. muito bem. Eu gostei, tá? Inclusive, você foi um dos trabalhos, assim, orais que eu gostei muito da pronúncia, tá? Não precisa ter vergonha, nem medo de errar, já faz parte, gente. Durante a leitura de Bruno, eu estava fazendo algumas anotações aqui, né? Sempre temos coisas novas para aprender. Com relação à pronúncia de algumas letras, tá? La doble L, por exemplo, que são aqueles dois L's em espanhol, a gente pode escolher uma pronúncia ou outra. Porque alguns países vão pronunciar como se fosse um LH, outros como se fossem CH. Eu opto por LH, tá? Então, ellos, vale? Na Argentina, vocês vão ouvir eixos, vale? Eixos. Porque eles pronunciam como se fosse um CH. Outra coisa, o G, né? O G que a gente fala, a letra G, que em espanhol a gente chama de R, quando ele está com as vogais, quando ela, né, que é a letra R, está com as vogais E e I, vai ter som de quê? Quando está com a vogal, com as vogais E e I. Som de R, né? Então eu falo aí corri, vale? Nem sempre vai ser assim, tá? Somente quando estiver com as vogais E e I. Comigo, por exemplo, que aparece aí no texto, eu não vou falar comigo, porque só vai ter som de R quando estiver com as vogais E e I. Então, é corri. J sempre vai ter som de R, então, viajes, vale? O DE, né, que é a preposição. Aqui a gente fala em alguns casos de, né? Deixa eu pensar em uma frase. A gente fala o DE com som. No momento eu estou sem inspiração para fazer uma frase em português, mas a gente sabe que o DE a gente fala como se fosse um DI. De ti. Em espanhol não ocorre esto, ¿vale? Então não é de mi casa, ¿vale? De mi casa, de. Sempre a preposição de, né, o DE, sempre vai ter esse som de, nunca com som de mi casa. O L, gente, nunca vai ter som de U em espanhol, então, ele. Quando a palavra termina em consoante e a próxima começa em vogal, a gente, com vogal, né, vogal, a gente pode optar por ler como se fosse uma única palavra. Então, se tem lá, en, ele, a gente diz en ele, vale? O N com o tio em espanhol vai representar o som de NH. A gente não tem NH em língua espanhola. Esse dígrafo não existe em língua espanhola. No entanto, esse som que nós pronunciamos, né, o NH, vai aparecer quando nós temos esse N aí com o tio, que é la N, que é uma letra do alfabeto espanhol, tá? Então, a gente fala enseñar, enseñar. Os encontros consonantais, né? Porque no espanhol a gente pronuncia mais as letras. Então, perfecta, perfecta, vale? O Y a gente pode optar por ter som de J ou de I, então, já ou ya, né? Jo ou yo, já era. Eu pronuncio como J, já era, jo, vale? Pronto, só essas observações para ver se vocês se jogam mais na hora de pronunciar a língua espanhola, tá bom? Obrigada pela participação, Bruno, gostei bastante. Vamos para as correções. A correção hoje vai ser diferente. Geralmente eu pergunto e a pessoa fala letra C, letra A. Para quem responder, você já fala lendo a frase, tá? Então, primeira questão, se você marcou letra A, por exemplo, vas a decir, Gustavo, un alumno de séptimo curso, ¿vale? Então, eu quero ver a pronúncia de vocês em espanhol. Primeira, la persona que habla en el texto es... E aí, primeira questão. La persona que habla en el texto es...
Vocês estão com a lista em mãos? Tô, pro. Eu coloquei alguém que dio clases a niños. Eso, muy bien. Alguien que dio clases a niños. Muy bien, allá. 2. El texto habla de una persona que... Posso falar? Pode sim. Marquei A. Recuerda su primer día como estudiante. Vale. Pero, Héctor, vamos al principio, en el comienzo. Déjame ver. Quando ele diz assim, ó, lá na parte do T, esto también me pasó a mí, pero yo era el profesor y no el alumno. Entonces, en este momento tenemos la confirmación de que se trata de un día de clase de un profesor, ¿vale? Entonces, el texto habla de una persona que deseava ser professor. Por quê? A gente não aparece aí dizendo que ele deseja. Mas se a gente for por eliminação, a A diz, ele está falando do primeiro dia de aula dele? Não, né? Ele estuda religião? Não. Mas ele desejava ser professor. Porque não é o primeiro dia de aula dele como estudante. Ó, perceba aí a palavra estudante. Ele está contando o primeiro dia que ele deu aula para crianças, tá? Ele primeiro dia de classe para um ninho, tá? Então, aí ele está contando a experiência dele de ensinar para crianças, tá? Então, na 2, letra B. Isso aí. Terceira. Según el texto, Gustavo Gustavo No estudia por las mañanas. Esto, muy bien. No estudia por las mañanas. Muy bien. Cuatro. Lo que Gustavo cuenta pasó durante... La Navidad. Isto, la Navidad. Muy bien. Navidade, né, é o Natal, né? Então, foi no período Natal. Já no finalzinho do texto, ele deixa claro lá que foi nesse período. 5. Lo que más le gustó a Gustavo fue que los alumnos Estaban felices. Muy bien. Estavam felizes. Gente, só tem Ayan, Heitor e Bruno na aula? Não, né? Apesar de ter um número baixo de pessoas, eu considero baixo, né? 17 alunos. Temos mais pessoas aí para falar, né? Vamos lá. 6. A los alumnos de esa clase vou começar a chamar agora, então. Clive, está me ouvindo? Clive. Gabriela. Oi. Pronto, Clive. A 6, você está com a lista em mãos, Clive? Não. É a terceira lista? Isso, questão 6. Não tô com ela na mão agora, não. Ok. Gabriela. Eu não fiz saber, né, prof? Gabriela. David. David está conectando aí do áudio. Sara Alves. Difícil, né, gente? Como é que eu não tenho retorno? Pronto. Sara, você está com a lista em mão, Sara? Sara? Não, peraí. Não? Ana Beatriz? Não, né? Então, vamos com as pessoas que estavam falando mesmo, né, gente? Vai ser o jeito. Questão 6, quem pode falar aí, por favor? A los alumnos de esa clase... Não, perdão, a 5, né? Que eu parei na 5. Lo que más le gustó a Gustavo fue que los alumnos...
estaban felices, ¿vale? Estaban felices, muy contentos. 6. A los alumnos de esa clase Les encanta viajar. les encanta viajar. Los niños, muy bien allá, los niños hablaron de viaje. ¿Sí? ¿No? Isso aí, ó. 6. Les encanta viajar. Ahora tenemos otro texto. No haremos la lectura por cuenta del tiempo, ¿vale? Hola, Virginia, ¿no? Ya leyeron. 7. Pedro ha escrito a Virginia para... Ele escreveu para quê aí, gente? Pedirle información. Perciban que durante el texto hay muchas preguntas de los lugares que puedes visitar durante el viaje, ¿vale? Pedirle información. 8. En el texto se dice que Pedro Se va de vacaciones con su hermana. muy bien. Se va de vacaciones con su hermana. Muy bien. Pronto, listo. Gracias por las personas que contestaron, ¿vale? En este momento vamos a empezar con el conteúdo, con el tema de hoy, que es los tipos de discurso directo, indirecto, ¿vale? En lengua española. Después vamos también a hacer un repaso de los temas que deben estudiar para contestar la actividad que irán a hacer en la próxima semana, ¿vale? Voy a compartir, mi colega dice, un material. Compartilhar a tela errada, gente, desculpa. Es un tema tranquilo hasta porque en lengua portuguesa también tenemos los tipos de discursos, ¿vale? Entonces vamos a identificar cuáles son las semejanzas, las diferencias que hay entre esas dos lenguas, ¿vale? El discurso directo. ¿Alguien puede leer, por favor, lo que está en la idea positiva? Slide em espanhol a gente diz assim, viu? Ideia positiva. Pronto, Camille, pode ativar seu som, por favor. Muito obrigada, querida. É para ler esse negócio aí, né, Pro? Isso. É o discurso direto. É formado por um verbo introdutor. Decir, afirmar, hablar, indicar, explicar, ensinar, responder, contestar, entre outros. Acompanhado de mensagem que se quieres transmitir. Muy bien, me gusta tu lectura, ¿vale? Te felicito por esto, Camilo. Então, gente, entonces, acá tenemos la definición del discurso directo, ¿vale? Verbo introdutor. Em língua portuguesa, nós também temos a existência desses verbos aí. Quem sabe dizer como é que a gente fala em língua portuguesa? Aqui a gente fala verbo introdutor. Decir, afirmar, hablar, indicar, explicar, ensinar, responder, contestar, entre outros, ¿vale? São verbos que vão anunciar aí falas, né? Ao lermos esses verbos, escutarmos, nós entendemos que uma fala está por vir ou que foi dito algo. Em língua portuguesa, nós também temos esses verbos. Como é que a gente chama esses verbos em língua portuguesa? Com certeza vocês já viram isso quando estudaram tipos de discurso em língua portuguesa, lá no 6º ano. Verbos de elocução. Ah, perfeito, isso aí. Verbos de elocução ou verbos de dizer. Muito bem. Então, são os verbos que anunciam que falas, tá? Então, em língua espanhola, nós vamos chamar de verbo introductor, acompañado del mensaje que quiere transmitir.
Então, esses verbos vão acompanhar aí as mensagens transmitidas. El verbo introductor puede aparecer al principio, en el medio ou al final de la oración, ¿vale? A mesma coisa em língua portuguesa, né? Nós também temos essa possibilidade. Al princípio, quem pode ler essa frase? É só ativar o microfone, tá? Tá liberado. Já que aparece o nome Héctor aqui, vamos pedir a Heitor para ler, né? Heitor Nunes. Qual frase? Ah, deixa eu falar. Essa daqui. Pode ler, por favor, Heitor? El verbo introductor puede aparecer al principio, en el medio o al final de la oración. Al principio, Héctor afirmó: "Conocí Machu Picchu y Cusco hace 2 años con mi familia". Heitor, muito bem. Graças, Heitor. Ó, Héctor afirmou. Então, ó, o verbo de dizer aqui, ó, algo foi dito, está no início, a fala está posterior ao verbo, tá certo? Lembrando que as aspas também ocorrem em língua espanhola. A gente não vai chamar de aspas, né? Em espanhol, nós chamamos de comilhas, vale? Comilhas. Então, as aspas indicam aí falas de outra pessoa, tá? No meio, ó, en el medio. Quem vai ler essa segunda? Percebam que hoje eu estou pedindo muita leitura, que é para ver a oralidade de vocês. Só assim para vocês falarem, né? E aí, quem vai ler essa segunda? En el medio. É só ativar o microfone. Sara Machado. Sara Machado está? Vou pedir a Sara Alves, então. Sara Alves. Querida, vamos, querida. Não necessita ter vergüenza. Alguém falou? Alguém falou aí, não foi? En el medio, el lugar, dijo Héctor. É incrível, vale? Percebam que fala aparece no início, no final, e o verbo está aí intercalando o verbo de locução, né? Nós sabemos que é locução, está intercalando essa fala. Em português acontece isso? Com certeza, então não há motivos para estranhamento, tá? Al final, aqui há muitos lugares lindos para conhecer, como el Titicaca, deixa eu minimizar aqui, que es el lago navegable más alto del mundo, dijo Héctor, vale? Então, nós temos aqui no final, em língua portuguesa também. E quando é que eu vou usar no início, no meio ou no final? Fica a critério de quem escreve. Então, você pode escolher colocar os verbos que vão anunciar as falas aí ou no início, ou no meio ou no final, tá? El discurso indirecto. En el discurso indirecto reproducimos un mensaje anteriormente expresado, manteniendo el sentido, pero adecuándolo a una nueva situación comunicativa. El discurso indirecto es formado por un verbo introductor. Então, temos aí os verbos de introdução, né? De elocução. Mais uma vez, um discurso indireto também, que pode ser utilizado em presente ou em passado, mas o mensaje anteriormente expressado. Lembrando, esse mais aqui não é igual ao mais da língua portuguesa, de oposição, mas de adição, ó. Verbo no passado, no presente ou no passado, mais a mensagem, tá? Que foi anteriormente dita, ó. Yo le dije que Carlos no tenía dinheiro. Yo le disse que Carlos não tinha dinheiro. Então, nós temos aí duas formas verbais. E a reprodução de uma mensagem que foi anteriormente dita. Então, nós não temos aqui o uso das aspas, das comilhas, tá? Porque alguém está contando que outra pessoa... Não, na verdade, a própria pessoa está dizendo, né?
o que ele disse anteriormente, a mensagem que foi dita antes, tá? Aí a gente chama de discurso indireto. Percebam, em língua portuguesa, a gente diz que para ser discurso direto é quando aparece lá ipsis literis, né? A fala do personagem. Discurso indireto, quando por meio da voz do narrador nós ficamos sabendo o que aconteceu. E indireto livre, quando há a mistura das duas de tal forma que nós não conseguimos fazer a separação da fala do personagem e da fala do narrador. Em língua espanhola, para ser discurso indireto, é quando há a reprodução de uma mensagem que foi dita antes, tá? Mantém o mesmo sentido, mas aí nós vamos ter uma adequação da situação comunicativa. É a mesma pessoa que disse, falando, contando o que aconteceu. Eu não tenho aqui um narrador, mas eu tenho agora contando algo que já se passou, tá certo? O verbo pode estar no passado ou no presente, tá? Dije, disse. Até aqui alguma pergunta? Não? Pronto. Como eu disse, eu falo não e logo eu já pergunto, já falo pronto, né? Não dou nem tempo de vocês pensarem. Como eu disse, esse conteúdo é pequeno. Agora, nós vamos para o terceiro momento da aula, tá? Nós vamos... Esse assunto aí que vai cair na prova? Não, eu não coloquei discurso direto, não. Deixa eu verificar aqui. Só para confirmar. Não, viu? Para o assunto de vocês vai ser o quê? Presente do subjuntivo, verbos regulares e irregulares, imperativo, afirmativo e negativo e compreensão leitora, tá? Foram os assuntos que eu coloquei para o exercício, tá bom? Recapitulando. Vamos agora para o terceiro momento, que é o momento da revisão de algumas coisas. Claro, se eu for esperar vocês perguntarem, não agravando a todos, eu vou ficar aqui, né, só esperando, porque não sei o que acontece, que vocês têm vergonha, não sei se você acha que é vergonha de falar. Então, eu vou colocar algumas provocações aí no bate-papo para vocês responderem. Os temas gramaticais, gente, que vai cair, né, nós temos aí o subjuntivo e imperativo. Subjuntivo, nós vamos ter verbos regulares, verbos irregulares, que é o presente do subjuntivo, tá? E imperativos, nós vamos ter o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Deixa eu registrar aqui a frequência de vocês. Para que serve mesmo o presente do subjuntivo? Ele expressa dúvida. Dúvidas, né? Muito bem. Algo mais? Acho que desejo também. Isso. Dúvidas, desejos, probabilidades, né? Conselhos também a gente pode utilizar com o presente do subjuntivo. Muito bem. Então, eu vou colocar aí no bate-papo. Antes, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Só para a gente relembrar aí as terminações. Tá? Todas as vezes, se acontecer de tiver lá no... de ter, né? Lá no exercício de verificação de vocês, para vocês conjugar um determinado verbo no presente do subjuntivo ou no imperativo, o que é que vocês precisam olhar? Para que pessoa você vai ter que conjugar? Qual é o contexto? Porque o que vai mudar na conjugação, que vai determinar a mudança da terminação do verbo, é a pessoa. Eu não tenho a mesma terminação para a primeira do singular e para a primeira do plural. Não. Se é a primeira do singular e o verbo termina em AR, eu vou colocar e é um verbo regular, claro, eu vou colocar a vogal E, tá? Se for terminado em ER, eu vou colocar a vogal A e IR também. Então, todas as vezes que vocês tiverem aí que fazer essa conjugação verbal, observem para que pessoa é, primeira, segunda, terceira do singular, ou é primeira, segunda ou terceira do plural. Essa é a primeira observação que você precisa fazer. Como faz a pronúncia desse verbo ajudar aí? Ajudar ou ajudar, vale? Ajudar, porque você pode falar com o I, como se fosse I ou J. Aí você tem que escolher uma forma de falar. Ajudar ou ajudar, vale? As duas estão corretas. Isso. Ajude, ajude, ajudes, ajude, ajudemos, ajudes, ajudem, vale? Lembrem sempre
Outra coisa, ó. Para vosotros, nós vamos sempre ter acento. Tá vendo? Tanto para R, quanto para IR, quanto para IR. Ó, sendo que para AR a gente vai ter ES, acento no E. Para ER e para IR, acento no A, AS, tá? Então, é a única pessoa que vai ter acento aí na hora da conjugação. Tilde, né? Em espanhol nós dizemos tilde. Pronto. Vou colocar aí um verbo para vocês verificarem. Deixa eu interromper. No bate-papo, se eu tiver, por exemplo, o verbo, tiver que conjugar o verbo cantar para que pessoa? Tu. Como é que fica cantar para tu no presente do subjuntivo? É cantes, pro. Isso. Cante. Muito bem. Como é que fica... Como eu anotei aqui, né, gente? Porque na hora... Bailar. Bailar. Para yo. Yo. Baile. Yo baile. Muito bem. Yo baile. Tô gostando de ver. Então, tô pegando a dica. Não é difícil, não. É só a gente colocar no dia a dia. Se eu coloco o verbo cantar para vosotros. Cantar para vosotros. Lembrando que vosotros é o único que tem acento, né? Então, Fica cantar. cantéis, vale? Cantéis. Muito bem, cantéis. Ó, o acento. Cantéis. Muito bem. Eles. Cantar para eles. Como é que fica para eles? Cantem. Isto. Cantem. Você falou como? Repete aí para mim, por favor. Cantem. Cantem. Será que é cantem? Senti um pouco de dúvida aí. É cantem? Eu acho que é cantem mesmo. É cantei Eu mesmo. acho que sim. É cantei mesmo. Agora, vamos olhar a pronúncia. Ó. Cantem, vale? Cantem. Tá? Às vezes eu erro na pronúncia. Normal, normal. Tranquilo. Estamos aqui para aprender. Eu quero que vocês falem. Errado ou certo, eu quero que vocês falem, tá? Isso aí. Pronto. Presente do subjuntivo, vocês já estão por dentro. Agora, quando eu falo do imperativo, que é também um tema gramatical, eu tenho afirmativo e eu tenho negativo, né? Deixa eu compartilhar aqui as terminações. Gente, e se na hora da avaliação, deixa eu dar uma dica aqui, porque às vezes as pessoas não sabem, na hora da... Fica com dúvida, que é normal, a gente não conhece todos os verbos. E ela tem um recurso da internet e às vezes não sabe utilizar. Você pode usar o conjugador, utilizar o conjugador verbal do Google, tá? Você coloca lá, conjugação ou conjugador de verbos em espanhol, vale? Ou então conjugação de verbos em espanhol, até em português se você coloca. Você pode clicar lá na primeira opção e você vai ter um espaço para colocar o verbo e vai aparecer lá a conjugação em todos os tempos, modos verbais. Aí você só vai precisar fazer o quê? Saber para qual pessoa que você vai se direcionar, de outro, ele, nos outros, tá? Então, eu não quero que ninguém erre as questões sobre conjugação verbal, porque é muito simples, tá certo? Vocês têm como verificar. Pronto. Agora, quando a gente fala do imperativo, que é tranquilo também, não tem dificuldades, é a mesma coisa que nós fazemos em língua portuguesa, né? O nome dado, gente, o que é imperar? Imperar é mandar, né? Então, o modo relacionado aí
a ordens, conselhos, tá bom? Só para a gente ver aqui as conjugações. Ó, primeira, segunda, terceira, tem terminações diferentes, tá bom? Então, primeira, do singular, eu vou colocar só o A. Se for terminado em AR. Se for em ER, é. Se for em IR, é também. Então, para ER e para IR na primeira pessoa, eu tenho a mesma terminação, tá certo? Aqui são as outras conjugações. Então, a, hemos, ad, em. Então, ó, AD para segunda do plural, tá certo? Mas vamos colocar isso na prática. Deixa eu colocar aqui no bate-papo para vocês. Esses slides eu coloquei lá no grupo, tá? Então, vocês podem consultar também. Quem não tiver, pode me pedir depois, no privado. Se eu peço para vocês colocarem decir, né? Que a gente estudou decir e hablar. Lembram que a gente estudou? Decir para... Vou colocar para tu. Como é que fica imperativo aí para decir? É irregular decir, né? Ele não é regular. Então, vai mudar alguma coisa aí no radical. Fica o quê? De, né? Fica aí de. Como é que fica, gente? Bailar no imperativo para yo. E aí? Espera, baila. E eu tenho imperativo para a primeira pessoa? Não, mas para Joe não existe, não. Isso aí, é uma pegadinha, né? A gente não tem, porque a gente não dá ordem pra gente. Quer dizer, às vezes, né, gente, a gente se coloca assim em frente ao espelho e fala, para com isso, deixa de loucura, né? Mas ali você tem que se colocar de frente ao espelho, porque precisa ter outra pessoa, o reflexo ao menos, né? Mas não se esqueçam, não há imperativo para a primeira do singular, tá bom? Foi só uma pegadinha para ver se vocês estavam antenados mesmo. Gente, por hoje é só. Então, vai ter lá para vocês conjugarem verbos no presente do subjuntivo, no imperativo. Então, são questões de boa para vocês fazerem e tirarem a nota máxima, né? Porque tá tranquilo, não tem dificuldades e os assuntos estão informados lá no roteiro, bem como a atividade que vocês precisam fazer hoje. Até aqui alguma pergunta? Não? Não, Prof, tá de boa. Não. Pronto, tá tranquilo, tá de boa, gosta assim, né? Gosta assim. Tá certo? Um abraço para vocês, até amanhã na aula de redação, porque vocês me veem 2 vezes por semana. Tchau. Coisa boa. Tchau, tchau. Adiós. Beijo. Beijos.